Oi, gente, tudo bem? A gente vai dar continuidade aí ao capítulo Lei de Gauss, tá? Hoje é a terceira parte da aula 6, a gente vai falar da Lei de Gauss propriamente dita. Então, a Lei de Gauss, que não tinha sido apresentada ainda, é essa lei aqui, tá? Claro que foi em homenagem ao grande matemático e físico Gauss, né? E ela é uma lei muito interessante, tá? Muito prática, né? Que mostra o quão brilhante era o Gauss no desenvolvimento do seu pensamento abstrato da matemática e da física. Essa lei ela é tão importante que ela faz parte lá das equações de Maxwell, aquelas quatro equações que unificaram o eletromagnetismo, a ótica ondulatória numa linha de pensamento só. E uma das equações lá de Maxwell, da compilação de Maxwell, é justamente a lei de Gauss, tá? Daí vocês veem a importância dela. Então, vejam que vocês já conhecem das aulas anteriores um lado aí da lei de Gauss, né, que é esse lado esquerdo aqui, ó. Esse lado esquerdo significa o fluxo, né, esse fluxo elétrico em uma superfície, tá? Lembrar que essa integral aqui significa integral de superfície, né, podia ser uma integral dupla, mas a gente pode usar também esse símbolo como integral de superfície. E agora, esse lado, que é o fluxo elétrico em uma superfície, ele é igual a uma carga dividida lá pela permissividade elétrica do vácuo, que a gente também já conhece lá, desde as primeiras aulas lá sobre lei de Coulomb, tá? Vamos entender cada parte aqui. Primeiro, que danado é fluxo, em que superfície é isso, e esse Q env, que significa carga envolvida. O Gauss, gente, ele imaginou essa lei da seguinte forma. A gente vai imaginar que a gente vai ter uma distribuição de carga, qualquer que seja, tá? Pode ser uma carga, duas, três, uma carga distribuída em uma esfera, uma casca esférica, um fio, um plano. Vocês vão ver aqui que eu vou dar vários exemplos aqui. E você imagina uma superfície envolvendo essa carga. Essa superfície é imaginária, né, gente? Ela não existe na prática. A gente vai usar ela como um artifício matemático para poder descobrir a distribuição de campo usando a lei de Gauss. Então, você imagina uma superfície, que a gente vai chamar de superfície gaussiana, envolvendo essa distribuição de carga, e o que essa lei diz agora é o seguinte: o fluxo total nessa superfície gaussiana ele é igual à carga total envolvida por essa superfície, dividido lá por uma constante. Essa carga total, gente, ela pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser nula, tá? É o somatório de todas as cargas que estão sendo envolvidas por essa superfície gaussiana. Então, vamos imaginar aqui, eu vou falar inclusive no próximo slide, um dipolo elétrico. Se um dipolo elétrico, né, duas cargas de mesmo módulo, sinais contrários, se você envolver uma superfície gaussiana englobando as duas cargas, essa carga líquida vai ser zero. Então, essa parte aqui da lei de Gauss vai dar zero, tá? É o que a gente vai discutir em seguida. Então, só para fixar essa ideia, tá? O que a lei de Gauss faz? Ela calcula a distribuição de campo elétrico, tá? De uma distribuição de carga. Ela pode ser usada em qualquer situação? Não, são situações de simetria. E qual é a vantagem dela, então, se ela não pode ser usada em qualquer situação? Que mesmo nessas situações de simetria, se a gente fosse resolver o problema usando os métodos tradicionais, aquelas equações lá de campo elétrico que a gente já viu nas aulas passadas, mesmo usando o cálculo diferencial integral, às vezes essa conta ia dar muito mais trabalhosa do que usando a lei de Gauss, que, por incrível que pareça, quando você a aplica, ela fica muito simples, tá? Essa parte aqui, que é o lado esquerdo, a gente já discutiu exaustivamente, então vocês já, né, se acompanharam a aula 1 e a aula 2, já entendem bem esse cálculo desse fluxo elétrico, e essa, sinceramente, normalmente é a parte que pode trazer mais dificuldade a quem está estudando isso, é fazer esse lado esquerdo. Então, se a gente já compreendeu bem, e vai fixar mais ainda nessas aulas seguintes, tá? Na aula de hoje, vocês não vão ter muita dificuldade. Então, vamos para o próximo slide. No próximo slide eu estou apresentando um dipolo elétrico,
tá? Quando você tem uma carga positiva, outra negativa, a gente já conhece isso daqui, a gente até, uma das aulas aí, mostrou como é que esse campo cai em relação a esse dipolo, né? A distância ao longo desse eixo, mas não interessa isso agora, porque não é o objetivo da aula. E imagine esse dipolo com duas cargas, uma positiva e uma negativa, cargas de mesmo módulo, mas sinais contrários. E, para exemplificar, 4 superfícies gaussianas imaginárias. Essa superfície aqui, S1, envolvendo a carga positiva, essa superfície S2, envolvendo a carga negativa, tá? E essa superfície S3, envolvendo carga nenhuma, e essa S4, envolvendo todo mundo, tá? Bom, vamos lembrar lá da lei de Gauss. Ela tem dois membros, como qualquer equação, lado esquerdo e lado direito. Inclusive, gente, vocês vão encontrar em algumas literaturas aí, esse epsilon zero do lado esquerdo aqui multiplicando. Aí é opcional. Eu prefiro apresentar ela assim. Isso é questão de gosto, tá? Ninguém está mais certo que ninguém aí. É só questão de representação da equação. Então, vamos pensar na superfície primeiro, tá? S1. Superfície S1, essa superfície aqui, ó, envolvendo a carga positiva. Vocês lembram que naquela parte lá de fluxo, a gente viu que quando as linhas de campo saem de uma superfície, esse fluxo é positivo. Por quê? Porque o vetor dA, que é esse carinha aqui, ó, ele sempre aponta para fora, né? Então, se você tem um campo apontando para fora e um dA também apontando para fora, esse fluxo dá positivo. Significa dizer que o fluxo nessa superfície é positivo. Olha aqui, o fluxo é essa integral aqui, ó. Ele é positivo. Mas ele tem que ser positivo também, né? Já que isso é uma equação aqui e o lado esquerdo é positivo, o direito também tem que ser positivo. Ele também tem que ser positivo porque a carga envolvida também é positiva. O lado direito, o lado da lei de Gauss, que é esse lado aqui, também dá positivo porque essa carga é positiva. Então, tá? Isso eu estou mostrando para ver como as coisas coincidem, as informações coincidem. Superfície S2, essa superfície envolvendo a carga negativa. Vejam que o campo elétrico está entrando, né, convergente para a carga. Se você lembrar que o vetor dA, em cada elementozinho de área aqui, ele é sempre para fora, o vetor dA e o vetor E estão contrários, isso aqui vai dar negativo, que é um produto escalar, né? Lembram? Vai dar um cosseno de 180. Então, esse fluxo nessa superfície é negativo. Mas ele tem que dar negativo também, gente. Por quê? Porque a carga envolvida também é negativa. Olha aqui, menos lá na lei de Gauss, o lado esquerdo e o lado direito, ambos têm que dar negativo. Vamos agora para a superfície S3. Deixa eu colocar minha carinha aqui em cima dessa vez. Na superfície S3, ela está envolvendo nada. Ela está envolvendo só linhas de campo. Ué, mas todas as linhas de campo que estão entrando nessa superfície, seja lá onde você imaginar, também estão saindo. Portanto, esse fluxo dá zero. E ele tinha que dar zero, se o lado esquerdo da lei de Gauss dá zero, o lado direito tem que dar. Tem. Por quê? Porque a carga envolvida é zero. Ah, então quer dizer que o fluxo só dá zero se a carga envolvida for zero, né? Se você pensar lá na lei de Gauss, isso aqui só dá zero se isso aqui for zero. Isso. Na prática é isso. Só que percebam na superfície S4. A superfície S4 é uma superfície imaginária envolvendo as duas cargas, gente, o dipolo inteiro. Por que o fluxo aqui é zero? Talvez seja mais difícil de entender que todas as linhas de campo que estão saindo também estão entrando nessa superfície. Aí o fluxo líquido é zero. Se você pensar no lado direito da lei de Gauss, que é da carga envolvida, fica mais fácil. Quanto é essa carga aqui? Isso não é um dipolo? Mais que, é isso? E essa? Menos que. Quanto é que dá carga líquida aqui, o somatório? Zero. Então a carga envolvida é zero. Portanto, esse fluxo líquido é zero, assim como a carga envolvida também é zero. Viram como tem sentido tudo? Agora, eu vou mostrar para vocês o primeiro caso de aplicação da lei de Gauss, uma simetria. A gente vai usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme ou de uma partícula carregada.
Vamos lá. Então imagine agora uma carga pontual, uma carga pontiforme, uma partícula carregada com carga mais Q, essa partícula aqui, ó, e eu quero descobrir o campo elétrico a uma distância r dessa partícula, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai imaginar agora uma superfície gaussiana que tem assimetria com essa carga. Que superfície é essa? Uma superfície em forma de esfera. Por que a gente escolhe uma esfera e não um cubo, por exemplo? Porque se você quer o campo nesse elementozinho aqui, ó, infinitesimal de área, que depois a gente vai integrar, né, para pegar a área inteira. E lá na integral, você tem a integral de E dA, para esse campo ser constante, todos os pontos dessa superfície gaussiana, onde você está medindo o fluxo, tem que estar a mesma distância r da carga. E todos os pontos, né, numa imagem, visão 3D, que estão à mesma distância de um centro, isso é uma esfera. Então, por isso, usar uma superfície gaussiana em forma de esfera. Lembrando, como a gente vai precisar do vetor dA, né? Lembre-se que o vetor dA aqui, ó, em qualquer elemento aqui de área, que eu imaginar, um quadradinho aqui diferente daquele da figura, o elemento dA é sempre saindo, né, dessa superfície. Assim como o campo também é saindo, né, porque o campo de uma carga positiva é divergente. Isso já vai me dar naquele produto escalar lá, um cosseno de zero, que é 1. Então, não vou me preocupar com o ângulo naquele produto escalar. Então, vamos lá escrever a lei de Gauss. Integral de superfície de E dA é igual a carga envolvida, peraí que esse envolvida saiu muito feio, envolvida dividido por epsilon zero, né? Lado esquerdo, o campo nessa superfície inteira é o mesmo, é constante, sai da integral. Então, isso aqui vai ficar E integral de dA. Produto escalar ali o cosseno da 1, né? Isso aqui é igual a Q, que é a carga envolvida por essa superfície, dividida por epsilon zero. Integral de dA, como essa área é constante, também é A. Então, vai ficar E vezes A é igual a Q sobre epsilon zero. Vejam que interessante, né? Essa área é a área inteira da superfície gaussiana, é o somatório de todas as áreas infinitesimais. Se isso é uma superfície em forma de esfera, isso é a área de uma superfície esférica, que, para quem não lembra, a área de uma superfície esférica é 4πr ao quadrado. Então, vai ficar E vezes 4πr quadrado é igual a Q sobre epsilon zero. Como eu quero E, eu vou passar esse 4πr quadrado dividindo. Só ajustando os termos, para vocês reconhecerem logo, você vai ter que E é igual a 1 sobre 4π epsilon zero vezes Q sobre R2. Você já conhece essa expressão, né? Até porque seria estranho se desse diferente. Isso é o campo criado por uma partícula, né, a uma distância r dessa partícula. Então veja que a gente chegou no mesmo resultado, só que usando um formalismo um pouco diferente. O que é interessante salientar? Que eu poderia ter feito essa mesma conta se ao invés de eu ter uma partícula, eu tivesse, por exemplo, uma esfera, vamos imaginar aqui, uma esfera de raio A carregada com carga Q. Imagina esfera sólida, oca, seja lá o que fosse. O que a gente ia fazer? A gente ia pegar uma superfície gaussiana aqui em volta dela, tá? Desculpem aí a feiura da circunferência, tá? Fazendo a mão é muito fácil. Então, a gente ia pegar aqui uma superfície gaussiana de raio geral R, né? Essa seria a minha superfície gaussiana, e a gente faria a mesma coisa lá, usando R, né? Eu ia chegar à mesma expressão aqui, usando R, mostrando que o campo, olha que interessante, isso já é um resultado interessante de discutir, que o campo a uma distância R de um corpo em forma de esfera carregada, ele se comporta como se toda a carga estivesse localizada no centro da esfera. Apesar de que nós vamos também ver em seguida que se essa esfera fosse feita de material condutor, não haveria carga no centro dela. Então, o campo se comporta como se toda a carga estivesse no centro
sem estar no centro, no caso de um corpo condutor. Quando ele não for condutor, tudo bem, mas se ele for condutor, essa carga, esse campo elétrico aqui no meio tem que ser zero. A gente vai ver que toda a carga elétrica se distribui na parte externa dessa superfície. Mas o que eu queria falar aqui, resumindo? Que mesmo sendo uma esfera carregada de raio A, eu posso usar a lei de Gauss, uma superfície gaussiana de raio R, e aí eu mostro que esse campo não depende desse raio A, depende do raio R, que é a distância entre o ponto onde você está medindo o campo. Eu vou fazer aqui como é que seria o campo elétrico aqui, por exemplo. Se essa partícula fosse positiva, seria um campo divergente, né? Então, o ponto onde você está medindo o campo e a distância ao centro da esfera, que é R, tá? Então, ele não depende do raio da esfera em si, mas da distância ao centro dessa esfera. Então, gente, como eu falei, no caso de um condutor carregado, condutor, tá? Não esqueçam, não é qualquer corpo, é um corpo feito de material condutor, onde as cargas conseguem se movimentar, tá? Então, imagine que você tem um condutor carregado, como esse aqui da figura, tá? E você vai introduzir uma carga elétrica nele, uma carga que, positiva ou negativa, tanto faz. Depois que esse condutor estiver completamente carregado, vamos supor que dessa vez você introduziu uma carga agora negativa, menor que zero, o que vai acontecer é lembra que se você está introduzindo carga, né, supostamente ele estava neutro, então você está colocando elétrons a mais no corpo. Todos esses elétrons a mais, todo esse excesso de carga, vai se localizar na superfície externa desse condutor. Isso é razoável de se imaginar. Por quê? Porque como o elétron repele elétron, né, a configuração ideal de equilíbrio seria aquela onde eles tivessem a maior distância possível uns dos outros. E essa distância possível maior um dos outros, pessoal, ela só pode ser atingida na parte externa do corpo, que é onde ele tem a maior superfície, né? Maior área de superfície. Então, isso é uma propriedade interessante, foi descoberta já pelo Faraday, né? Por isso que aquelas chamadas blindagens eletrostáticas são conhecidas como gaiola de Faraday, né? Se você tiver no interior de uma casca de metal e você introduzir carga elétrica nessa casca, quem tiver no interior dessa casca, ou seja lá o que for, não vai sofrer nada, porque todo o excesso de carga vai se distribuir na parte externa dessa casca, tá? Esse é o princípio da gaiola de Faraday, e se aplica também, obviamente, aqui, usando a lei de Gauss. Então, se você imaginar aqui que essa linha dessa figura é uma superfície gaussiana, né? Isso aqui é um pedaço de cobre carregado, quando você for fazer lá a continha na superfície gaussiana, né, o fluxo elétrico, deixa eu botar na caneta aqui, o fluxo elétrico aqui, né, é vezes dA integral, né, integral de superfície, isso aqui vai dar zero. Por quê? Porque o lado direito, que é a parte da carga envolvida, dá zero. Ou seja, essa superfície gaussiana, como ela está interna a esse pedaço de cobre, ela não está envolvendo carga nenhuma. Quer dizer, está envolvendo carga, obviamente, neutra, né? Somatório de cargas positivas e negativas dando zero. Mas aquele excesso de carga que você introduziu, ele fica todo na superfície externa aqui do corpo. Isso é bem interessante nessa propriedade que a matéria tem, tá? Então, é como se todos os elétronzinhos ficassem aqui, ó, do lado de fora desse... Não do lado de fora, obviamente, mas na parte mais externa dessa superfície. Então, só teria fluxo elétrico se eu pegasse uma superfície gaussiana agora externa a esse corpo, envolvendo ele. Mas do jeito que está aqui na figura, a superfície interna, esse fluxo dá zero. Mesma coisa se tivesse uma cavidade. Imagina que você tem uma cavidade e você remover um pedaço do cobre, tá? E aí você introduziu carga elétrica nesse pedaço de cobre. Ah, e aí como é que seria essa distribuição de carga dentro dessa superfície gaussiana aqui? Também seria zero. Porque se não fosse zero, você estaria dizendo que tem carga elétrica interna aqui, e isso não pode, isso contradiz a natureza. Nunca tem carga elétrica dentro? Tem. No momento que você está transferindo carga elétrica, existe uma carga transitória, uma carga que ela é temporária, que ela são elétrons ou, né, falta de elétrons
se movimentando dentro do material condutor. Mas logo em seguida, quando o equilíbrio é estabelecido, esse campo elétrico tende a zero. Então, no interior, está aqui escrito, ó, se uma carga em excesso é introduzida em um condutor, a carga se concentra na superfície do condutor. O interior do condutor permanece neutro, tá? Então, isso é um princípio importantíssimo que a gente não deve esquecer. E nessa superfície desse condutor, como é que é esse campo? Então, imagine que você pega um pedaço da superfície aqui desse cobre, né? E aí eu vou olhar esse pedaço da superfície aqui como, sei lá, uma casquinha, uma tampinha aqui, né? Se esse cara está negativo, né, negativamente carregado, a gente sabe que esse campo aqui vai ser entrando, né, o E, porque ele é convergente, e o dA é sempre para fora, vai ter uma coisa assim. Então a gente já sabe que lá na integral você vai ter um cara negativo. O sinal é o que menos importa aqui. Mas como é esse campo nas proximidades dessa superfície? Pois é, a gente vai usar outra situação de simetria agora. A gente usou agora há pouco simetria esférica, agora a gente vai usar simetria cilíndrica. Vejam que interessante. E aí, então, como é que seria esse campo externo, né? Tá aqui, campo elétrico externo. Imagina que um pedaço daquela casca do material condutor lá, que a gente acabou de mostrar, pedaço de cobre, seja lá que condutor for, e nessa casca condutora, a gente vai imaginar uma superfície gaussiana pegando um pedaço dela em forma de cilindro, tá? Como está aqui na figura. A vista lateral seria essa. Esse cilindro é a nossa superfície gaussiana, né? Então, o cilindro ele tem essa face daqui, tem essa lateral dele e tem outra face. E a casca, ele está cortando a casca esférica aqui pelo meio. Percebam que não existe campo no interior dessa casca, porque a gente acabou de discutir que o campo interno tem que ser nulo. Então, só há campo nessa face aqui externa. Por isso que ali na figura só tem aqui o campo saindo aqui dessa face, o E, e o dA, né, obviamente, também saindo. Aí você diz, e essa face aqui que tem um dA também para fora, né? Chamar aqui de face lateral, DAL, e aqui face frontal, DAF. Existe realmente esse dA, só que percebam que o campo elétrico aqui, ele está perpendicular a essa face, ou seja, essa face lateral toda do cilindro, né, não está sendo cortada por nenhuma linha de campo. A gente também já discutiu esse caso lá na primeira aula sobre fluxo elétrico. Então, não há fluxo nessa face, só preciso calcular o fluxo nessa face aqui que eu vou colorir aqui, ó, que é essa tampinha aqui do cilindro. Ficou bonitinho, né? Colorido assim. Então, se só existe fluxo nessa face, vamos calcular esse fluxo. Integral de E dA igual a Q envolvido sobre o meu epsilon zero. Quem é o Q envolvido? Isso é uma superfície, né? Pedaço é uma superfície. Lembra que nós também já falamos sobre densidade superficial de carga, que era igual a carga sobre área. Então, se eu estou falando em superfície, é interessante eu representar essa carga em função de sigma vezes A, tá? Então, isso aqui vai ficar Q igual a sigma vezes A. Quando a gente desenvolver aqui essa parte da integral, campo constante sai, a área integral de dA é A, fizemos isso agora. O que é envolvido vai ser sigma A sobre epsilon zero. Vejam que esse A com esse A vai cancelar, e o que a gente vai ter aqui em seguida é que esse campo é igual a sigma sobre epsilon zero. Vejam, pessoal, que eu estou pegando o campo nas proximidades dessa superfície, tá? Porque muito longe, essas linhas de campo não podem ser mais consideradas paralelas, tá? Então, nas proximidades de uma superfície condutora carregada, o campo é igual a sigma sobre epsilon zero. A gente vai ver em seguida, daqui a pouco, que se essa superfície não fosse condutora, fosse isolante, aí eu teria campo também para dentro
dela, né? Então, nessa face aqui do cubo, eu teria um vetor E para cá também, tá? E um dA também para cá. E aí eu teria que somar os dois casos, mas eu vou falar disso já já. Então, vejam que esse campo ele é igual à densidade superficial de carga dessa superfície pela constante lá, permissividade elétrica do vácuo.